Bom dia, oitavo A. Hoje é dia 23, quinta-feira. Vamos continuar com nossa revisão aí, né? Vamos continuar com a nossa revisão, pessoal. Nós paramos lá na página 348, estações meteorológicas. Dessas estações aí, pessoal, então nós vimos aí que a gente tem estações meteorológicas que são estações convencionais e estações automáticas, né? Primeiro a gente tem que lembrar aí que as estações, né, são locais específicos, né, aonde a gente tem distribuído as informações para todo mundo, né? Então existe lá a estação meteorológica, cada estação tem os seus aparelhos, esses aparelhos captam as condições, né, do clima e são enviados para essa central, né? Desses aparelhos é enviado para essa central e dessa central é enviado para o mundo todo. Então, as estações meteorológicas, elas trabalham juntas, né? As informações que uma estação meteorológica vai receber lá nos Estados Unidos, por exemplo, vai ser repassado, naquele mesmo instante é repassado por uma estação meteorológica lá da China, do Brasil, todas trabalham em conjunto. As estações do mundo todo trabalham em conjunto. E aí nós sabemos, ele está falando aí na página 349, que existem as estações convencionais e as estações automáticas. Essas estações convencionais, pessoal, são aquelas estações onde os equipamentos, eles não fazem a leitura automaticamente. O meteorologista tem que ir lá, determina-se um horário, vamos por 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, depende do que vai ser analisado, né? O meteorologista vai lá, faz a medição, anota e ele leva lá para a estação, né? A estação para a central, né, das estações. A estação meteorológica automática não exige todo esse trabalho do meteorologista. Os próprios aparelhos que são instalados nela, eles fazem a medição em tempos determinados, em tempos bem mais curtos, fazem essa medição e o próprio aparelho transmite isso para a central, tá? A estação meteorológica central. Então, essa é a diferença da estação meteorológica convencional e estação meteorológica automática. Convencional é o ser humano que vai ter que ir lá, o meteorologista, e verificar, fazer as anotações do que cada aparelho conseguiu captar. E nas automáticas, o próprio aparelho vai levar isso. Então, nós vamos ver aí na página 350, pessoal, quais são os instrumentos de medição meteorológica, tá? E os parâmetros. O que significa os parâmetros? O que esses instrumentos medem? Então, esses instrumentos, eles vão medir temperatura, vento, pressão atmosférica, evaporação, né? Umidade relativa do ar, precipitação fluvial, radiação solar. Então, esses são os parâmetros. Então, se eu perguntar para vocês lá, quais são os parâmetros, né? Que são os parâmetros de medição meteorológica, são esses que eu citei, tá? Eu não vou pedir para vocês citarem todos, mas posso pedir para vocês citarem 3, 4, sei lá. Mas vocês têm que ter em mente cada parâmetro, tá? Então, para cada parâmetro, a gente tem um instrumento, tá? Que é medido aí. Então, nós temos lá a temperatura, sabemos que é o termômetro, né? Então, há termômetros que indicam a temperatura do exato momento em que é medida e outros que verificam as temperaturas máximas e mínimas de determinado dia.
tá? O equipamento que, além de medir, registra as temperaturas continuamente é chamado de termógrafo. A medição de ambos é feita em graus Celsius. Sempre que a gente fala em grandezas físicas, pessoal, que são as grandezas que a gente diz, grandezas físicas, vocês vão aprender lá no nono ano e no ensino médio, na disciplina de física. Mas grandezas físicas são as unidades de medida, tá? É uma grandeza física. E no caso da meteorologia, a grandeza física usada aí é o grau Celsius. Aliás, o grau Celsius nós usamos, é a grandeza física mais usada no mundo, tá? A grandeza física Fahrenheit e Kelvin são usados mais por cientistas. Os Estados Unidos e a Irlanda usam como padrão a Fahrenheit. Então, lá nos Estados Unidos e na Irlanda, tudo que vai se fazer usa-se Fahrenheit, tá? Existem acho que mais dois ou três países que usam a Fahrenheit também como padrão. Para nós é a Celsius, tá? A Kelvin não tem nenhum país que use como padrão. A Kelvin é usada somente por cientistas. E a Fahrenheit, para nós aqui no Brasil, os cientistas usam a Kelvin e a Fahrenheit, tá? Então, vocês precisam saber aí quais são esses parâmetros. Então, vocês vão grifar aí, pessoal, somente o título, o parâmetro. Então, temperatura, vento, pressão atmosférica, evaporação, grife isso daí. Aí vocês, quem não lembrar o que é cada um desse parâmetro, dá uma lidinha, tá? Umidade relativa do ar, precipitação fluvial, radiação solar, tá? São esses os parâmetros. Então, isso daí são o quê? O que esses aparelhos medem e o conjunto disso daí, o conjunto do resultado da medição de todos esses parâmetros é o que vai me dar, né, o resultado do tempo atmosférico. Não do clima, pessoal, do tempo atmosférico, tá? Porque isso daí são parâmetros que são medidos diariamente, várias vezes ao dia, inclusive, tá? Então, é o tempo atmosférico. E o clima, a gente sabe que o clima ele é verificado num período muito mais longo, né? Aproximadamente 30 anos. Então, aí agora nós temos, ele está falando aí um pouquinho dos instrumentos que medem mais de um parâmetro. Então, nós temos instrumentos que medem somente um parâmetro, tipo temperatura. Tem lá, o termômetro ele vai medir só a temperatura. Existem instrumentos que medem mais de um parâmetro, tá? Balões meteorológicos, tá? É um desses instrumentos. Grifem, somente balões meteorológicos, não precisa grifar o que ele está dizendo. Radares meteorológicos, vocês já sabem, já foi explicado o que é cada um. Satélites meteorológicos, tá? Esses instrumentos podem medir mais de um parâmetro. Então, balões meteorológicos, radares meteorológicos e satélites meteorológicos. Aí nós vamos lá para a página 356, onde ele está falando lá sobre a previsão do tempo. Essa previsão do tempo aí, pessoal, grifem o primeiro parágrafo. Esse primeiro parágrafo aí vocês podem grifar. Ele está dizendo lá: após receber os dados das estações meteorológicas espalhadas pelo território e dos outros equipamentos, a Central de Meteorologia reúne diversos profissionais para avaliar o conjunto do tempo na atmosfera. Para isso, são utilizados supercomputadores capazes de realizar uma simulação matemática, ferramenta de grande importância para a previsão do tempo
da atualidade, que processa os milhares de dados em poucas horas e prevê numericamente o comportamento do tempo em intervalos de 24, 48, 72 e 96 horas futuros. É dessa maneira que a previsão do tempo é elaborada e posteriormente disponibilizada à população. Então, vocês grifem esse primeiro parágrafo aí, tá? Ou seja, o que ele está dizendo? Que todas esses parâmetros que nós vimos, eles, depois de chegarem na central meteorológica, os meteorologistas vão analisar e vão fazer isso daí numa linguagem que nós possamos, nós que não entendemos, né, sobre esses parâmetros, que a gente possa entender esse tempo atmosférico, tá? Essa previsão do tempo. Porque se eles colocassem pra gente da forma que eles recebem, nós não iríamos entender nada, tá? Então, depois de captado todas as informações, o trabalho dos meteorologistas é esse: analisar, chegar a um resultado. Não, a temperatura vai ser essa amanhã, a umidade relativa do ar vai ser tanto, né? Tem previsão de tempestade numa região, não tem? Tudo isso eles vão estudar os resultados lá da leitura, né? Vão fazer a leitura do que foi captado pelos equipamentos. E aí eles colocam pra gente numa linguagem que a gente possa entender, tá? Porque a linguagem meteorológica só eles mesmos para entender. Aí ele tá falando lá depois da divulgação da previsão do tempo, que é isso que eu acabei de falar para vocês, que eles se reúnem para poder analisar tudo que foi determinado, né, que foi captado pelos satélites e tal, e aí sim fazer a previsão para a gente. Lá na página 357, ele está falando sobre as nuvens. As nuvens, até alguns anos atrás, ela não entrava como um parâmetro para a previsão do tempo. Não se observavam as nuvens como parâmetro, tá? Hoje em dia, as nuvens, as nuvens são consideradas mais um parâmetro na determinação da previsão do tempo, tá? Cientistas começaram a estudar mais sobre as nuvens e verificaram que realmente o formato, a cor, a altitude das nuvens, tudo isso pode interferir e muito na previsão do tempo. Então foi incluído as nuvens como mais um parâmetro, tá? Então aí na página 357, a última frase aí, ó, o último parágrafo, não, vamos colocar ali. O penúltimo e o último parágrafo, onde ele diz lá: uma nuvem depois de formada pode se dissipar em virtude da evaporação das gotículas de água que a constituem. Isso pode ser causado por um aumento na temperatura em consequência da passagem de uma massa de ar quente ou ainda pelo encontro com uma massa de ar frio mais seca e com baixa umidade. Ela pode também aumentar de tamanho. Para identificar uma nuvem é necessário atentar-se a alguns aspectos, como sua forma, distribuição no espaço, dimensão, luminosidade e cor. Então, grifem esses dois últimos parágrafos aí da página 357. Nós vamos ver aí um pouquinho sobre essas nuvens, tá? Página 359. Pessoal, na prova de vocês eu tô pedindo, tem várias questões aí que falam sobre as nuvens, tá? Então fiquem atentos a essa parte aonde está falando sobre as nuvens. Então vamos lá. Nuvens altas.
São as nuvens cuja base se localiza acima dos 6 quilômetros de altura. Podem ser de 3 tipos: cirros, cirros cúmulos e cirros estratos. Então vamos ver aí: cirros. Nuvens brancas e brilhantes com aspecto delicado formando filamentos, normalmente estão associados ao tempo estável com a aproximação de uma frente fria. Então veja bem, como que antigamente nem se olhava para as nuvens, agora os cientistas descobriram de uns anos para cá que eles podem obter muitas informações em relação às nuvens, e realmente é um parâmetro muito importante, se tornou um parâmetro muito importante. Cirros cúmulos, composta de elementos muito pequenos em forma de grãos, formam uma camada fina, transparente e são constituídas principalmente por cristais de gelo presentes em tempo estável, com aproximação de correntes de ventos fortes. Cirros estratos são semelhantes a um véu transparente e esbranquiçado, podendo ter aparência fibrosa e cobrem parcialmente ou totalmente o céu. Constituem-se principalmente de cristais de gelo que propiciam fenômenos de halo, associam-se a tempo estável, mas são precursoras de precipitações que podem ocorrer entre 12 e 24 horas. Então aí, pessoal, vocês vão grifar a palavra lá, nuvens altas, e aí, cirros, não precisa grifar o que está falando sobre eles. Cirros, cirros cúmulos e o último parágrafo todo, que está falando cirros estratos, tá? Nuvens médias. A base dessas nuvens pode ocorrer entre 2 e 4 quilômetros, 2 e 7 quilômetros e entre 2 e 8 quilômetros, dependendo da latitude onde estão. Então, as nuvens médias nós temos altos estrato, grifem a palavra alto estrato, altos cúmulos. Vamos grifar só as palavrinhas, só o nome das nuvens médias, tá? Mas lembrando que elas são lá: altos estratos, camadas acinzentadas ou azuladas de aspecto estriado, fibroso ou uniforme. Suas partículas são gotículas de água muito frias e cristais de gelo. Antecedem precipitações contínuas de chuva ou neve. Altos cúmulos, camadas de nuvens brancas ou acinzentadas que normalmente apresentam sombra própria. Comumente, as chuvas que produzem não chegam ao solo. Lindas essas nuvens, são as nuvens mais bonitas. Eu sou encantada por nuvem. E eu gostaria de ter feito a aula prática de sair no pátio, analisar com vocês as nuvens, mas não foi possível. Lá, página 360. Nuvens baixas. Então, grifem lá, nuvens baixas. E aí vocês vão grifar quais são elas. Estratos e estratos cúmulos. Só grifar quais são, tá? E de repente eu peço para vocês citarem quais são as nuvens baixas, né? Então, nuvens caracterizadas pelo fato de sua base não ocorrer acima dos 2 km de altura. Estratos apresentam camadas uniformes e suaves. Quando se formam muito próximas à superfície, dão origem a um nevoeiro e, caso produzam precipitação, esta será na forma de chuvisco, também conhecido como garoa. Estratos cúmulos. Camada de nuvens contínuas ou descontínuas de cor cinzenta ou esbranquiçada, quase sempre de porções escuras. Podem manter o céu nublado e com
e com chuva fraca e contínua. Nuvens de desenvolvimento vertical. Essa aí, pessoal, vocês podem gravar tudo, tá? Na página 360. Grifem aí, nuvens de desenvolvimento vertical, e tudo que tá falando sobre ela lá, vocês podem grifar. E tá lá, ó. Essas nuvens, tudo que eu falar agora, vocês grifem. Essas nuvens têm altura mais alongada do que a base, podendo se estender verticalmente por quilômetros no céu. Nimbus estratos, nuvens escuras ou cinzentas, sem aspecto definido, com base baixa e sem boa visualização por causa da precipitação fraca e moderada que ocasionam. Cúmulos, nuvens densas de base escura com contornos bem definidos, seu topo se assemelha a uma couve-flor e as porções iluminadas pelo sol formam um branco brilhante. Quando grandes, produzem precipitações na forma de pancadas de chuva. As pequenas, que se assemelham a flocos de algodão, estão relacionadas ao bom tempo. Grifem tudo isso daí, pessoal. Lá na página 361 tem mais um tipo aí de nuvens de desenvolvimento vertical que vocês devem grifar. Cúmulos nimbus, nuvens densas e de grande extensão vertical, apresentando entre 9 e 12 quilômetros. Podem ser formadas por gotas de água, cristais de gelo, granizo e flocos de neve. Sua região superior geralmente tem aspecto de bigorna, por ser lisa e achatada. É responsável por tempestades, rajadas de vento, relâmpagos, granizo e, em algumas ocasiões, tornados. Então, até aí, pessoal, tá? Utilidades da previsão do tempo. Não precisam grifar. Ele está dizendo lá. Tem várias utilidades, né? Aí tem exemplos lá na página 362, algumas utilidades. No monitoramento de recursos hídricos. Grifem só o que está em negrito, pessoal. Agricultura, na marinha, aviação, pesca, atividades de lazer no dia a dia, prevenção de catástrofes, tá? Então, pessoal, eu acho que isso daí que eu falei nessas 3 aulas dessa semana é o suficiente. Se vocês grifaram o que eu pedi, tá? É o suficiente para vocês fazerem a prova de vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, eu não me lembro a data da nossa prova, mas eu sei que as provas começam na segunda-feira, dia 27, né? Mas eu não me lembro a data da nossa prova especificamente. Mas vocês podem entrar em contato comigo no privado. Eu vou tirar toda e qualquer dúvida, tá? Pode ser qualquer hora, tá, pessoal? Lembra que a prova sua é na segunda, domingo eu fui dar uma olhada e fiquei com dúvida em tal coisa. Não importa se é domingo, pessoal, não importa o horário. Pode entrar em contato comigo no privado e eu vou fazer questão de tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então por hoje é só. Bom final de semana para vocês e boa semana de prova. Beijo a todos.